Visionários, o trabalho tá difícil, tá estressante, tá chato, tá difícil de lidar. É simples assim. 6 tópicos importantíssimos que eu, inclusive, quando dou em mentoria, e praticado funciona. Um passo de cada vez, mas em 6. Bora! Visionários, é assim que funciona na vida, prática. Porque senão, que raio que eu tô fazendo aqui? Só falar eu de um lado e você só ouvir do outro, a gente não sai do lugar. Te garanto, nós não saímos do lugar. Sejam muito bem-vindos ao Minutos de Mentoria. Esses minutos diários aqui que a gente começa a estabelecer algumas metas, que a gente começa a oxigenar a mente, porque tem pessoas que estão sofrendo, que passa perrengue, que está desenvolvendo estresse, burnout, tudo que você puder imaginar, e não faz ideia que dá para melhorar, não faz ideia que dá para mudar o jogo da vida. É óbvio que vai ter sempre alguém que vai falar assim: Patrícia, lá não muda, ela é assim mesmo, aquilo é do mesmo jeito sempre, já tentei, já mudei, tem gente até que já saiu e já voltou no mesmo trabalho. O fato é que, se a gente usa as mesmas ferramentas, se a gente estiver, por um acaso da vida, esperando que lá as coisas mudem, que as pessoas é que vão mudar, esquece, visionário, esquece, porque a gente precisa já de cara cortar esse pensamento imaturo, infantil mesmo. É infantil a gente pensar que as pessoas elas vão mudar. Bom, as pessoas até mudam, elas até realmente têm um comportamento diferenciado. Só que quando a gente passa a se posicionar melhor, quando a gente passa a ter novos comportamentos, e aí você começa, e é o primeiro deles que eu vou falar agora. Porque para a gente poder... Esse é o caso, claro, de pessoas que estão sofrendo pelo trabalho, que está passando pressão, que não está sabendo lidar com estresse, pessoas difíceis, cobranças exageradas ou até mesmo cobranças. E aí, nós temos que aprender a filtrar as cobranças, porque às vezes são cobranças normais, como a gente passa no dia a dia. Só que se a pessoa não souber lidar com cobranças, se você não souber lidar com cobranças, se eu não gostar de cobranças, é claro que qualquer pergunta, tipo, você não entregou o relatório hoje? O que aconteceu que você não veio ontem? Mas por que você não entregou aquilo que eu te pedi agora? Por que você não cobriu fulano? Por que você não entregou o relatório pro ciclano? Por que você não varreu aqui? Por que você não atendeu o telefone lá? Por quê? Cara, e aí, pum! E às vezes é uma pergunta. Às vezes a gente desde pequenininho não gosta de cobrança, quer um trabalho light e tal. Então esquece que não existe isso. Mas eu vou trabalhar por conta. Também não existe a ilusão. O que a gente precisa, na verdade, é parar com essas ilusões e trazer um pouco mais de tranquilidade para nossa vida. E às vezes, inclusive, eu não sei se você já reparou, às vezes eu me empolgo aqui para falar. Mas por quê? Primeiro que o tempo é curto, que os tópicos que eu trago são complexos, extensos e gigantescos, que a gente poderia ficar aqui, tipo, sei lá, faria um workshop de 8 horas, às vezes, para falar um tópico. Então eu tenho que trazer coisas rápidas, sucintas, para poder despertar em você a vontade de você realmente começar a mudar a regra do jogo da sua vida, mas você sendo o protagonista. Porque quando a gente está sofrendo, quando está doendo, quando a gente está mal, naturalmente a gente não consegue enxergar que nós podemos ser minimamente o protagonista dessa mudança, que a gente consiga fazer uma coisa diferente. Então, se eu achar, se eu acreditar, se eu ficar aqui o tempo todo realmente dizendo, não, isso aqui não vai funcionar, não, isso aqui não é para mim, não, então não vai mesmo. Eu sempre estou dizendo isso, se deu o direito da dúvida, tente, mas não tente meia boca, tente com vontade. Cara, eu estou inconformado de estar vivendo um inferno, eu estou inconformado de viver mal, eu estou inconformado de ficar reclamando, porque a gente fica reclamando. Cara, nem as pessoas aguentam ficar perto da gente, a gente reclama onde vai, o tempo todo. E essas reclamações, elas trazem baixas energias, você fica mal, traz coisas ruins para você, negativa. Não tem banho aí certo que dê. Não tem banho de sal grosso, tem banho de arroz, tem banho de árvore, tem nada, não tem passe, não tem uma reza, porque você está trazendo tudo
carga energética para você, todo esse lixo. Então não adianta. Quer dizer, você até se limpa de um lado e se suja do outro no mesmo momento. Por quê? Porque a sua fala, a sua mente, ela tá com só coisa ruim. Então a gente precisa começar a eliminar isso. Em primeiro lugar, tá passando perrengue? Primeira coisa, estabelece limites. Pô, Patrícia, mas como é que eu vou estabelecer limite se a empresa não é minha? Se eu sou uma mera empregada, se eu sou uma colaboradora? Visionários, é assim. Quando a gente sabe o que faz, quando a gente é um bom profissional, a gente se impõe sem arrogância. Se impor sem arrogância é passar realmente na frente, porque quem tem que chamar atenção, quem tem que sobressair, quem tem que brilhar é o seu comportamento. Pensa, é o seu comportamento. Às vezes a gente quer se colocar numa posição na frente, quer mostrar que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas a gente não mostra que trabalha, não mostra que é bom. Não adianta eu saber que sou boa se eu não mostrar que eu sou boa. Se as pessoas não conseguirem enxergar o valor agregado do meu trabalho, do meu suor, da minha entrega. Então estabeleça limites, mas não de uma hora para outra. Não com tudo assim, tipo, sabe, na força. Não. Em primeiro lugar, você precisa fazer uma lista do que tá ruim. E aí sim, você vai começar a mapear. E aí vai começar a fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças. O primeiro passo para você poder estabelecer limites é dar um descanso para sua mente. Sabe? Tenta não levar trabalho para casa, tenta não se matar, tenta fazer as coisas com calma, tenta não ficar jogando coisa para debaixo do tapete. Pega o seguinte, faz uma lista do que eu posso fazer hoje e vai ter 1000 coisas para tirar você do foco, porque o que mais tem nessa vida é distração. O colega que vem falar com você, o celular, o chefe, a família. Então, assim, você tem que começar a eliminando as distrações. Faz uma lista do que, aquilo que te distrai, que não tá legal, e aí você já começa, se desvencilhando. Depois, Visionário 2, faça pausas. Pausas são importantes. Mente, pequenas pausas durante o dia. Mas, não é a pausa para ficar no celular. Não é essa pausa. Sabe, quando você dá um descanso para a mente, 5 minutos, você fala e faz aquele review rapidinho. Cara, peraí, eu tô seguindo minha lista, eu estabeleci alguns limites aqui, eu tô agora, peraí, como é que eu tô fazendo isso? Ah, Patrícia, mas o fulano ciclano não volta aqui para você. Se a gente for ficar o tempo todo olhando para fora, a gente não consegue fazer nada. Porque o que você precisa fazer agora é segurar suas energias. Seu pensamento está a 1000, você está querendo fazer mudanças, você já está sofrendo, você já está um pouco mais enfraquecido. Então dá uma pausa, minutinhos por dia, sem olhar celular, sem nada, tenta. Se bem que eu costumo dizer o seguinte, que quem tenta não faz, então não pegue o celular. Sabe, olha para os pássaros, dá uma volta, sei lá, faz alguma coisa que você consiga rapidinho, uma coisa vai e volta, para você... Porque você precisa começar a se energizar. E para você poder fazer isso, você tem que fazer novas práticas, senão você não vai saber. Inclusive, está atrelado ao terceiro, que é praticar atividade física. Ah, eu vou lá na academia e tal. Mas você gosta? Porque tem gente que pratica e não gosta, vai com raiva, vai com bronca, nem faz efeito. Faz algo que te dê prazer. Ainda que você faça academia, porque é importante, talvez para o corpo e tal, de repente você está fazendo alguma coisa, mas faça algo que te dê prazer. Ative dentro da atividade física ainda. Por quê? Algo que você gosta de fazer. E eu vou te falar que eu não gosto de atividade física. Mas o que eu preciso trabalhar na minha cabeça? Cara, eu me amo, eu me respeito. Eu vou cuidar desse corpo aqui, que o meu divino Deus deu. Então... Cada movimento que eu faço, eu percebo, poxa, eu tô me movimentando, corpo parado apodrece, inclusive. Eu tô me movimentando, eu tô sendo melhor, isso aqui tá me fazendo bem. E aí você começa a ver e enxergar e perceber e colocar no seu cérebro os benefícios de uma atividade física, para que isso te ajude. E se você fizer isso com frequência, você vai começar a perceber, opa, nossa, eu tô mais calmo, tô me sentindo mais leve, tô tranquilo. Às vezes a gente até faz, enxerga tudo isso e para. E depois entra numa espiral de preguiça. Não, lembre-se sempre, você realmente se ama, você se gosta e você não quer mais se colocar em risco. E isso você já está começando a entender que você já está muito melhor. Um outro ponto, conversa com alguém.
Aprende a conversar, mas com qualidade. Não é conversar com alguém reclamando da pessoa, reclamando do chefe, reclamando do trabalho, reclamando do fulano, reclamando do coleguinha. Conversa com alguém. Procure pessoas que tenham muito mais a te agregar, porque a gente às vezes fala demais e às vezes a gente reclama, encontra outro que reclama ou afasta as pessoas que a gente gosta pelas nossas reclamações. E isso não é uma coisa que vai te ajudar. Muito pelo contrário. Se de repente você está preocupado, conversa com pessoas que você sabe que na hora que você conversar vai te trazer algo de importante, vai fazer você pensar. A gente precisa conversar com pessoas que nos façam pensar, que nos ouçam apenas às vezes, para que a gente se ouça. A gente falando, a gente se ouve, por isso a terapia. Mas assim, não quer fazer terapia, não quer fazer mentoria? Pega um amigo, mas pessoas que têm uma bagagem muito maior do que a sua, que tenha cases, que tenha superação, que seja realmente uma pessoa pra cima. Porque nesse momento pegar alguém que tá ali na mesma vibe que a gente, ou pior, só lasca com tudo. Esquece isso. Depois o quinto. Organize-se. Muitas vezes esse estresse, essa pressão que você está vivendo, essa cobrança que você acha que está exacerbada, essa coisa que você não consegue dar conta, é nada mais e nada menos que uma simples falta de organização. Que se você colocar as prioridades, saber gerenciar o seu tempo, administrá-los melhor, você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Pequenas mudanças geram grandes resultados e você não faz ideia do quanto. E por último, e o mais importante, que eu estou sempre falando, desenvolva hobbies para a sua vida. Eu, quando fui na época executiva, eu era gerente nacional de vendas, depois passei para direção de vendas e nesse meio tempo eu era fotógrafa. Até fiz uma faculdade de fotografia para poder entender o mercado, mas não era a intenção de trabalhar com fotografia. Eu queria entender o mercado, desopilar. Então eu fui desopilar estudando e fazendo hobby. Fiquei assim 9 anos. Até que peguei uns trabalhos, fiz alguma coisa assim, mas sempre aos finais de semana. Então assim, nada de estresse, nada de autocobrança, nada que se eu não fosse, seria um absurdo. Nada disso. O hobby ele tem que ser tranquilo. Porque tem pessoas que pegam o hobby e viram uma profissão ou que não viram uma profissão, mas viram uma obrigação, viram uma competição, viram uma coisa louca para a cabeça da pessoa. E se você já não tá bem, se você já não tá legal e ainda me inventa de pegar um hobby que essa competição maluca tá te deixando doido, não, então larga tudo. Larga tudo e para de novo e comece a entender que hobby é algo para te desopilar a mente, para você poder ficar mais tranquilo, para você trazer mais equilíbrio, mais satisfação para a sua vida. Patrícia, o que tudo isso tem a ver com o meu trabalho? Tudo. Tudo. Eu ainda vou te dar um bônus. Eu falei 6, eu vou falar 7ª. Cuide da sua espiritualidade. Por quê? Porque todo esse pacote vai fazer com que você no seu trabalho seja muito mais criativo, você seja muito melhor. Você desempenha um bom papel. Você passa a enxergar as coisas de forma diferente. Você toma novas decisões de forma diferente, tanto saindo ou ficando, sendo o quê? Muito melhor. Sem trazer essa carga energética, essa carga emocional pesada que está nas suas costas aí. O teu trabalho precisa você precisa enxergá-lo como algo que você está crescendo com ele, que você está se desenvolvendo com ele, ainda que você passe dificuldade. Só que, se você tiver uma inteligência emocional, você vai entender que as dificuldades, elas são desafios para você superar e não cargas pesadas para você ficar doente. Fez sentido? Se fez, curta, compartilhe, comente. Comenta, teu comentário para mim é extremamente importante. Quero saber se você está colocando na prática, tá bom? Então, um forte abraço, tamo junto! E faça as anotações dos 6 tópicos mais o bônus aí, que eu quero saber. Um abraço!